Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 99 mil dólares americanos. Para ser mais exato, 98.900 dólares cada unidade, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de cerca de 0,1%. Ou seja, praticamente lateralizado, praticamente o mesmo preço que estava no mesmo horário no dia de ontem. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma performance um pouquinho melhor, com uma valorização de cerca de 0,7%, com cada unidade em aproximadamente 3.320 dólares americanos. Mas sem sombra de dúvida, se a gente olhar o top 10 das criptomoedas, duas estão sobressaindo. A primeira delas é o token XRP, emitido pela Ripple, com uma valorização extremamente expressiva de 16,96% nas últimas 24 horas, com cada token custando cerca de 3,33 dólares americanos. Além disso, uma outra criptomoeda do top 10 que está tendo uma valorização bastante forte é a Solana, com uma valorização superior a 7,7%, com cada unidade nesse momento em 209 dólares americanos. Mas sem sombra de dúvida, os dados da economia americana em que divulgaram, em que a inflação vai vir um pouco abaixo do esperado, ajudou bastante o mercado cripto e o mercado de renda variável de uma forma geral. E a gente conseguiu ver isso ontem também nos ETFs dos Estados Unidos. No ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, no dia de ontem a gente teve um dia de forte inflow, um dia de forte entrada. Foram 7.566 unidades de BTC compradas pelos ETFs. E quem liderou ontem foi a Fidelity, com 4.615 unidades de BTC adquiridos. Já nos ETFs de Ether e Spot, a gente também teve entrada, a gente também teve um inflow de cerca de 18.517 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 59,7 milhões de dólares. Ou seja, nos ETFs a gente já conseguiu também perceber essa virada de tendência. E essa virada de tendência aconteceu por causa da expectativa da economia americana ter uma inflação menor. Com a inflação menor, a expectativa é de que talvez possa acontecer algum corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed no dia 29 de janeiro. Mas, de qualquer forma, não é isso que a maior parte do mercado está esperando. A gente pode ver em casas de aposta, como por exemplo a Polymarket, que é uma casa de apostas descentralizada, onde cerca de 97% das pessoas não acreditam que o Fed vai fazer qualquer alteração na taxa de juros, nem subir, nem cair. Então, apesar dessa diminuição da inflação nos Estados Unidos, as pessoas não estão esperando que o Fed faça corte na taxa de juros agora na reunião do final de janeiro de 2025. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a performance surpreendente do token XRP, foi a primeira vez desde 2018 que o token XRP, que é emitido pela Ripple, ultrapassou a marca dos 3 dólares. Nos últimos 15 dias foram uma valorização superior a 41%, que é uma marca bastante impressionante, e o que está fazendo ele ficar bem próximo da sua all-time high, que foi de 3,40. Então, inclusive, muitos analistas estão esperando que ele consiga até romper a sua all-time high nas próximas semanas. E isso fez, inclusive, com que no Google Trends o XRP ultrapassasse as buscas de BTC. Ou seja, XRP se tornou mais popular no Google Trends do que o Bitcoin ao longo desses últimos dias. E esse rally que a gente está vendo agora do token XRP, ele está sendo impulsionado por investidores spot, ou seja, investidores que estão comprando à vista, comprando ali no book realmente da corretora. E, de fato, para 2025, muita gente está esperando alguns fatores bem positivos para o token da XRP, como, por exemplo, a aprovação de um ETF de XRP Spot por parte da SEC, porque já tem alguns pedidos protocolados, com a mudança de diretoria da SEC se torna algo extremamente possível. E além disso, também tem alguns processos entre a SEC e a XRP, e a Ripple, na verdade, que com essa mudança de diretoria também se espera que tenha um melhor desfecho, um melhor final para o token da XRP. Então, muita gente está esperando que o ano de 2025 seja um ano bem positivo para a Ripple de uma forma geral. E aí, o que você acha? Você está otimista com a Ripple esse ano ou você acha que é fogo de palha e já cai? Mas tem algo que a gente já pode afirmar que não vai ser fogo de palha, é o interesse dos Estados Unidos
por criptomoeda, o interesse dos Estados Unidos por Bitcoin. Inclusive, o senador republicano Tim Scott, recentemente eleito presidente do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, anunciou que o desenvolvimento de um framework regulatório para ativos digitais seria uma das prioridades do corpo legislativo no 119º Congresso. Em um comunicado divulgado no dia de ontem, 15 de janeiro de 2025, o senador Scott afirmou que o Comitê Bancário tinha a intenção de se concentrar em políticas para a inclusão financeira que criam oportunidades nos Estados Unidos. A lista de prioridades do comitê inclui habitação acessível, segurança econômica nacional, supervisão e ativos digitais. Abre aspas. Sob a presidência de Gensler, a SEC se recusou a fornecer clareza para a indústria de criptomoedas, o que forçou projetos a se deslocarem para o exterior. Daqui em diante, o comitê trabalhará para construir um framework regulatório que estabeleça um caminho específico para negociação e custódia de ativos digitais. O senador da Carolina do Sul acrescentou que o comitê teria um ambiente de mente aberta para stablecoins e produtos digitais relacionados. Ele pode enfrentar a oposição da membro de maior escalão do comitê, a Elizabeth Warren, que foi crítica de muitas políticas cripto no 118º Congresso. De qualquer forma, a gente espera sim que com essa mudança tanto do governo de uma forma geral dos Estados Unidos, afinal de contas, agora os republicanos têm a maioria do Congresso, têm a maioria do Senado e têm a presidência, a gente espera sim uma mudança mais favorável, uma mudança pró-cripto, ou seja, que se crie de fato um ambiente, um ecossistema mais favorável às criptomoedas. E o Trump, de fato, já tem trabalhado para isso. E não só o Trump. Um novo projeto de lei para estabelecer o Bitcoin como um ativo estratégico de reserva foi apresentado à Câmara dos Representantes de Oklahoma no dia de ontem pelo deputado estadual, o Cole Maynard. A Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin, formalizado pelo projeto de lei 1203, permitiria que os fundos de pensão e contas de poupança do Estado alocassem parte dos seus ativos no Bitcoin como proteção contra a inflação. O deputado Maynard afirmou, abre aspas, o Bitcoin representa liberdade frente aos burocratas que imprimem em nosso poder de compra. Como uma forma descentralizada de dinheiro, o Bitcoin não pode ser manipulado ou criado por entidades governamentais. É a maior reserva de valor para aqueles que acreditam na liberdade financeira e nos princípios de dinheiro sólido. Fecha aspas. Vale ressaltar que vários estados dos Estados Unidos têm legislações pendentes para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin e alguns fundos de pensão estaduais já diversificaram seus portfólios com Bitcoin à medida que o ativo digital ganha adoção institucional em mainstream. A gente já vê isso acontecendo na Pensilvânia, agora a gente tem a questão também de Oklahoma, a gente tem o Texas também debatendo sobre essa questão de utilizar o Bitcoin como reserva estratégica. Enfim, é bem interessante a gente ver o quanto o Bitcoin está sendo de fato já considerado como uma forma de hedge, de uma forma de proteção contra a inflação, inclusive pelos governantes, inclusive pelos políticos. Isso é um sinal claro que de fato o Bitcoin não é algo mais do futuro. O Bitcoin, as criptomoedas já são algo do presente. A gente já está completamente enraizado no mercado financeiro, a gente já está completamente enraizado na sociedade. Então isso é algo extremamente benéfico para o Bitcoin, porque muito provavelmente vai resultar em mais inflow, em mais entrada de capital no mercado, o que vocês já sabem, geram um excelente prognóstico para as criptomoedas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia do Brasil. Nesta quarta-feira, dia 15, após uma grande repercussão negativa, o governo petista, o governo do Brasil, decidiu revogar a norma da Receita Federal que ampliava a fiscalização sobre transações financeiras, incluindo operações via Pix acima de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para pessoas jurídicas. Vale ressaltar que não era uma transação acima de 5 mil para pessoa física ou uma transação acima de 15 mil para jurídica. Era o somatório de todo o período e era de volume negociado. Então, se você fez um Pix de 12.500 e recebia um de 12.500, já dava 5 mil. Então, com isso, a Receita Federal já tinha acesso às suas movimentações do semestre. A medida, que tinha entrado em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, obrigava operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento a reportar semestralmente essas movimentações ao fisco. As instituições de pagamento são amplamente usadas por exchanges de criptomoedas, como é o caso da Binance, que opera, por exemplo, com a Latam Gateway, o Capital, que realiza as operações para BitGet e outras exchanges no Brasil, ou até mesmo o MBPay, que é o do mercado Bitcoin. A decisão de revogar a norma ocorreu após a intensa repercussão negativa e a disseminação dessa informação na rede social.
O governo está adotando uma estratégia de falar que rolou fake news, que o Pix seria taxado, mas na verdade isso não foi falado na maior parte dos locais. O que foi falado era de que sempre que o governo fala que não vai fazer alguma coisa, ele acaba fazendo no futuro. O que englobou, por exemplo, a famosa taxa da blusinha, que era para importação, por exemplo, de Shein e AliExpress da vida, e outros diversos impostos que foram criados pelo governo. De qualquer maneira, o que foi falado nesse momento é de que essa norma vai ser revogada, abre aspas, por hora, fecha aspas. Ou seja, muito provavelmente o governo vai tentar esperar abaixar a poeira, acalmar um pouco a situação e voltar com essa chance de aumentar o controle, aumentar o monitoramento em cima das pessoas e em cima das empresas, o que acabar prejudicando muito os informais, justamente quem mais precisa do Pix, por exemplo, ou quem mais precisa desse tipo de recebimento. De qualquer forma, a norma foi revogada e a gente precisa ficar controlando, a gente precisa ficar olhando isso de perto, porque, de novo, o governo vai, sem sombra de dúvida, tentar uma aprovação novamente disso em pouquíssimo tempo, tenho certeza absoluta. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!